Depois que Zeus expulsou os titãs do céu, a prodigiosa Gaia engendrou seu filho mais jovem, Tifão, em união amorosa com Tártaro, por obra da dourada Afrodite. Ele tinha as mãos sempre prontas para feitos colossais e os pés incansáveis de um poderoso deus. É assim que o poeta Hesíodo começa a descrição e a teogonia sobre a tifanomaquia, conhecida como Ataque de Tifão, uma obra de Gaia e sua última também para destronar de vez o rei do Olimpo, Zeus. E enquanto ela, junto do Tártaro, criavam o Tifão lá no Tártaro, a Gaia então decidiu arrumar uma companhia para o Tifão. Nisso ela recorreu ao seu filho / ex-marido, Pontus, que lhe ofereceu Equidna, que era compatível para copular com aquela espécie. Então o Tifão com a Equidna foram, se deitaram, e disso nasceram vários filhos que vocês conhecem. Sabe a Quimera, o Cerberus, o Leão de Nemeia, a Hidra de Lerna, enfim, todos eles são irmãos, filhos de Equidna. Não é à toa que dentro da mitologia grega ela é conhecida como a mãe dos monstros. Aliás, esses não são os únicos filhos que Tifão teve. Ele teve muitos outros, mas esse aí eu vou falar ainda um pouquinho mais pra frente. Quando ele cresceu, Gaia então lhe disse tudo o que ele tinha que fazer, aonde ele deveria ir e a quem ele deveria atacar, que era justamente o Olimpo, junto com todos os deuses que ali moravam. Enquanto isso, no Olimpo, os deuses estavam reunidos numa assembleia, discutindo problemas gerais da Terra, como que eles poderiam fazer tal coisa, etc e tal. Aí então foi quando eles começaram a sentir a terra tremer, a ouvir tremores, aí barulhos que o próprio Hesíodo diz que eram agoniantes e até mesmo fora do comum. Todos eles ouviam tudo aquilo juntos, era quase como se fosse um apocalipse. Não é à toa que Tifão é chamado de o rugido da terra. E tendo ouvido tudo isso, os deuses então se alarmaram e pensaram, mas que porcaria é essa que tá vindo? Que merda é esta? Então todos eles se aculparam no parapeito olímpico, onde dava para que eles conseguissem ver toda a terra. De lá, eles conseguiram ver aquilo. De seus ombros nasciam 100 cabeças de serpente de víboras terríveis, expelindo suas negras línguas. Nas assombrosas cabeças os olhos, entre as pálpebras, faiscavam como fogo. Em todas elas ardia a chama de seu olhar, e em toda aquela assombrosas cabeças havia vozes a lançar diferentes e indescritíveis sons. Às vezes gritavam de modo que só os deuses compreendiam. Outras vezes bramiam como um touro em ignorável fúria, ou rugiam como um leão de ânimo impiedoso, ou faziam como os cães, um assombro de ouvir. Outras vezes silvavam e os altos montes repetiam seus ecos. Quando os deuses o viram correndo para o céu, Dioniso prontamente então disse a seus colegas que o melhor a que fazer era que fugissem da Grécia para um outro lugar e começasse a vida nova. Esse lugar era justamente o Egito, onde lá eles fugiram e tomaram forma de animais. Era assim que os gregos explicavam por que os egípcios adoravam pessoas com cabeças de animais. Os únicos que ficaram foram Zeus e Atena, que se encontrava no pé do Monte Olimpo. Atena então assume a sua posição de batalha e começa a batalhar contra o Tifão. Após muitas horas de briga, Tifão consegue fazer com que uma dessas caudas de serpente bata no escudo de Atena e a jogue e arremesse para longe do Monte Olimpo. Zeus então pega seus raios e começa a fulminar o monstro com eles. Mas após algumas horas de batalha, Zeus então pega a lendária foice de adamantina, quando Cronos usou para castrar seu pai Urano, e fere Tifão, perseguindo o monstro ferido até o Monte Cássio. Todavia, Tifão então se enrosca em Zeus e consegue desarmá-lo com a foice, assim o ferindo. Após isso, ele arranca seus tendões e brange sua vitória sobre o rei dos deuses. Após vencer seu oponente, Tifão leva o corpo desfalecido do deus até a Sicília, numa caverna, onde guarda seu corpo e seus tendões aos cuidados de Equidna. Todavia, Hermes, junto de seu filho Pan, invadem a caverna. Com os gritos estrondosos de Pan, Equidna se desespera, enquanto Hermes, com sua velocidade, consegue pegar o corpo de seu pai junto de seus tendões. Assim, eles fogem da caverna, seguido pelos gritos estrondosos de Equidna. Após estarem distantes, Hermes costura os tendões de seu pai e ele já está forte. Então,
então eles bolam um plano. E Zeus então vai até as moiras, as tecelãs do destino, e fazem com que elas façam um plano de emboscada ao Tifão. Após isso, o monstro passa por elas, e elas oferecem a ele uma maçã, e ele come. No caso, pode ser uma refeição, já que ele está com fome. Após comer, ele decide então continuar caminhando, e caminhando mais um pouco, até que então, após uma boa caminhada do monstro Tifão, ele encontra seu oponente, Zeus, e a batalha tem esse início. Todavia, Tifão se sentia mais fraco. Ele não entendia como que ele poderia estar mais forte, como que Zeus poderia estar mais forte. É aí que ele percebe. Ele estava envenenado pelas moiras, já que elas odiavam seu princípio caótico, que era dele. Cheio de furor, Zeus pegou suas armas, o trovão, o relâmpago e o flamejante raio, e saltou. Da Frígia da Trácia até o lago, até o mar, Tifão fugiu. Enquanto era fulminado, todas as divinas cabeças do reino assombro pelo poderoso Zeus. Assim então, após chegar então em uma ilha, Zeus então pega uma poderosa montanha e atira sobre o monstro. Essa montanha ficou conhecida como o vulcão Etna, que existe atualmente. Naquela época, os gregos acreditavam que quando ele entrava em erupção, era Tifão, tentando se reerguer e escapar para novamente enfrentar os deuses, mas sempre falhando. E assim Zeus então conseguiu vencer Tifão e provar que ele era o rei dos deuses absoluto. Mas isso não ficou só na superfície. Por causa do estrépito e do terrível combate, Hades, o deus do submundo, tremeu nas profundezas, junto com os titãs que estavam no Tártaro ao redor de Cronos. Então, quando foi checar, ele encontrou Cérbero, o cão de 3 cabeças, e que era filho de Tifão. Ao ver, então, ele pensou: acha meu pet. Assim, então, Cérbero virou o guardião da entrada do submundo, ganhando o posto que pertencia a Campe, já que ela estava morta, já que Zeus havia matado lá na Guerra dos Titãs. Assim, então, Hades, então decidiu dar uma olhada em como que estava a superfície para ver os estragos que o monstro havia causado. O que ele não sabia seria que lá ele encontraria o amor de sua vida, sua esposa, uma bela deusa que encantaria até mesmo o frio e sombrio deus do submundo. Porém, essa história fica para o próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Espero que deixem sua inscrição, se inscrevam, deixem um like, comentem e compartilhem também. Esse vídeo deu muito trabalho e eu espero que tenham gostado do fundo do meu coração. É isso, tchau, tchau, fiquem com Deus, até mais, pessoal. Fui.